Funções de data. Aqui nós temos algumas funções, né, alguns espaços para realizarmos algumas funções. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou dar 2 cliques em qualquer guia para recolher. Bom, aqui ele pede uma função para retornar a data de hoje. Já que eu quero a data de hoje, vou usar a função hoje. Após colocar hoje, abro e fecho parênteses e dou Enter. Retornou somente a data de hoje. Se eu quisesse uma função que retornasse a hora que eu coloco a função também, eu usaria a função agora. Abro e fecho parênteses, dou Enter. A função agora retorna data e hora. Toda vez que você atualizar sua planilha, né, digitando alguma informação e dando Enter, apertando Delete, ele vai atualizar essa hora aqui, essa composição, tá, de data e hora. Como aquele quer somente a data de hoje, a função hoje abre e fecha parênteses, retorna a data, tá? Agora eu quero somente o dia de hoje. Para isso eu uso a função dia. Tem duas maneiras de utilizar. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Abre parênteses, eu posso colocar a data de hoje, né? Selecionando a célula F1, que tem a data de hoje, e fecho parênteses. Dou Enter. Porém, se eu apagar aqui, ó, o F1, ele perdeu o valor. Por quê? Ele faz referência ao F1 e eu apaguei o F1. Então, ele perdeu o conteúdo. Ao invés de usar o F1, o que tem no F1? A função hoje. Abro e fecho parênteses. Então, coloquei hoje, abri e fechei parênteses. Dentro da função dia, ele vai pegar a data de hoje. Importante, essa data ele pega do sistema operacional. Se o seu sistema operacional estiver com a data errada, ele vai pegar a data errada. Agora eu quero o dia do mês. Uso a função mês. Abro parênteses. Vou colocar a função hoje. Abro e fecho parênteses. E fecho parênteses da função mês. Ele retornou o mês. E aí embaixo ele quer o ano. Temos a função ano. Coloco hoje, abro e fecho parênteses e fecho parênteses. Retornou para a gente o ano. Aqui o que ele pede? O número do dia da semana de hoje. Então, no caso, hoje, a data que eu tenho aqui é uma quarta-feira. Então, ele teria que retornar o número 4, referente a ser quarta-feira. Para isso, nós temos a função dia.da.semana. Vou colocar hoje, abro e fecho parênteses, e fecho parênteses da função dia da semana. Como hoje é quarta-feira, ele retornou 4, referente a quarta-feira. Por que ele retornou 4? Repare que aqui ó, nós temos o número de série, que é a função hoje. Retornar tipo. Se eu colocar um ponto e vírgula, ele abre essa janelinha aqui. Ó. O número 1. Repare que não tem nada, então ele considera como 1. 1 é domingo e 7 é sábado. Se eu colocar como, que nem hoje é quarta, se eu colocar o número 13 aqui, ele vai considerar 1 sendo quarta-feira e 7 terça. Então, se eu colocar o 13 aqui, ele vai aparecer hoje 1. Né? Ele vai aparecer aqui como 1, porque ele vai reconhecer que hoje é quarta-feira. Se eu deixar como 1, ele considera 1 domingo e 7 sábado. E retornou 4, que é quarta-feira. E sem nada, ele considera também 1 domingo e 7 sábado. A função dia da semana não retorna o dia da semana que é segunda, terça, quarta, quinta. Ele retorna o número referente ao dia da semana. Aqui ele quer um mês, que no caso seria abril. Porém, o que acontece? Aqui eu quero colocar uma data, né? Então, por exemplo, aqui embaixo eu quero os dias úteis do mês de abril. O mês de referência seria abril.
Mas, para fazer a função, para utilizar a função de dias úteis, eu preciso da data inicial de abril, que no caso é 1/4/2020. Por que ele já retornou aqui como abril? Olha só, vou lá nas configurações do número, personalizado tem 4 M's. Se eu colocar 2Ds, ele vai colocar o dia com 2 dígitos. 3Ds, o dia da semana abreviado. 4Ds, o dia da semana por extenso. Importante, a formatação de células, né, o conceito, ele só mostra para a gente como que vai ficar, né, impresso. O conteúdo dentro da célula, a gente tem que sempre observar aqui em cima, ó, na barra de fórmulas. Na barra de fórmulas, o que está? 01/04/2020, que é exatamente o que está dentro da célula. Isso daqui, quarta-feira, é somente visual, o que vai ser impresso, tá? Por que é importante isso? Se você for realizar uma comparação, né, de valores, eu quero comparar uma informação com o valor que tem dentro da célula. Comparar quarta-feira não adianta, você tem que comparar com a data. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa acaba se perdendo e errando por essa questão. Então aqui no formatar células é somente para visualização, não é o que tem dentro da célula, não serve para comparação. Muito bem, aqui agora eu vou ter aqui, ó, os feriados. Aqui eu vou ter os feriados referente ao mês de abril, tá? Se você quiser ter uma lista de feriados do ano todo, de 5 anos, pode, sem problema algum. Então aqui nós temos que colocar os feriados, só para facilitar. Vou voltar aqui no estoque. Aí aqui eu vou usar o igual. Vou usar a função de dia trabalho ponto intl, tá? Que é o dia de trabalho intl, a função. Ele vai pedir a data inicial. Então, a data inicial está aqui, ó, que é o 1/4/2020. Ponto e vírgula. Dias, eu quero verificar o próprio dia se ele é útil ou não. Porém, se você colocar 0, o autopreenchimento não vai funcionar, tá? Então, quando você colocar o 0 e for usar um autopreenchimento, ele não funciona. Você tem que sempre começar 1. Com isso, você consegue indicar aqui em dias, vamos supor, com base na data de hoje, eu quero saber daqui a 5 dias úteis qual dia que é. Ele indica isso para você. Vou colocar apenas um. Ponto e vírgula. Finais de semana. O que é considerado finais de semana? Depende muito de qual que é o ritmo de trabalho da empresa. Eu vou considerar como final de semana o sábado e domingo. Então é o número 1. Ponto e vírgula. Feriados. O feriados eu tenho aqui, ó. Vou em feriados. Vou selecionar essas duas aqui, ó. Células. Se quiser selecionar toda a coluna, pode deixar toda a coluna selecionada, clicando aqui no cabeçalho da linha. E vou dar um Enter. Pronto, retornou. Só que temos um pequeno problema. Dia 1, que é dia útil, né? Dia 1 de abril, que é dia útil, cai numa quarta-feira. E por que ele não apareceu como dia útil? Simplesmente por isso, ó. Aqui ele está pegando 1 de abril. E aqui nós estamos considerando um dia a mais. Então ele está verificando dia 2. Porque aqui está dia 1 e aqui está de mais 1. 1 mais 1, 2. Ele está verificando se o dia 2 é dia útil ou não. E dia 2 é dia útil, porque cai numa quinta-feira. Como que a gente tem que resolver isso? Se colocasse aqui, ó, só para vocês verem, dia 31 de março, daria certo. Só que aqui está errado, porque aqui vai dar como maio. E aqui eu quero mês de abril. Então eu não posso mudar. Aqui eu tenho que deixar realmente como dia 1 de abril. Como que eu resolvo isso? Se eu pegar o dia 1 de abril e voltar um dia, é dia 31 de março. Então o que eu vou fazer?
Vou pegar aqui o B8, que é a célula referente a 1 de abril, menos 1, como se eu estivesse voltando um dia. E pronto, deu certo. Aí ele pegou o dia 1º de abril como dia útil. Não posso usar o autopreenchimento porque vai dar errado. Por quê? Porque aqui ele está pegando uma única célula, que é 1 de abril. O próximo dia útil, dia trabalho total.ntl, o próximo dia útil é com base no dia anterior. Agora não preciso colocar com menos 1. Por quê? Com base no dia anterior, ponto e vírgula, 1, eu vou verificar o próximo dia. Aqui está dia 1 de abril. Vou verificar o próximo dia com um dia apenas depois. Ponto e vírgula, tendo como final de semana o sábado e domingo. Ponto e vírgula, feriados, aqui em feriados. E vou dar Enter. Agora, eu já posso usar o autopreenchimento. Por quê? Vai ser a próxima sempre com base na anterior. Então, eu estou na linha 12. Ele está pegando a 11. Quando eu der o Enter, ele foi para a linha 13. Aqui ele está pegando a linha 12. Quando eu usar o autopreenchimento, ó, a próxima, ele está pegando sempre a anterior. E com isso, eu posso então usar o autopreenchimento aqui, ó, até que ele preencha. Deixa eu ver se vai precisar de mais umas linhas. Ó, dia 1 não, então não quero aqui, vou excluir. Pronto. Vou preencher aqui, ó, por favor. Então, aqui, a primeira você faz normal, porque você tem que pegar o B8 menos 1 para ele considerar o último dia de março, certo? E a de baixo, aí você pode utilizar com referência à linha de cima. Então, a função dia-trabalho.ntl verifica se o dia é útil ou não. Então, vou pegar uma data, vou verificar quantos dias úteis eu quero. No caso, 1 seria o próximo dia útil. Se for dia útil, ele retorna para a gente. Se não for dia útil, ele retorna o próximo dia útil. Por exemplo, se eu colocasse aqui 10, com base de 1 de abril, daqui a 10 dias úteis, vai ser dia 15 de abril. E eu consigo estar utilizando desse jeito. Aqui, para retornar o dia da semana, é bem fácil. Vou colocar aqui igual, eu vou clicar na data e dar o Enter. Retornou a mesma data. Ó, igualzinho. Qual que é a diferença? Eu vou aqui nas opções do grupo número, vou lá em personalizado, tiro esse formato aqui no tipo e coloco 4Ds, que é o dia da semana por extenso. E tá aqui, ó. Aqui é preenchimento aleatório, então eu vou pegar o estoque anterior, vou colocar a quantidade que entrou no dia, conforme vai acontecer na ação você vai preenchendo, né? E aqui no cálculo, igual o estoque anterior, mais a quantidade que entrou, menos a quantidade que saiu. Agora sim, o próximo anterior eu posso igual o estoque do dia anterior. E está feito. Aqui tem cálculo e aqui também. Seleciono auto-preenchimento, porque ele vai pegar sempre o estoque do dia anterior. Seleciono auto-preenchimento. Tá aqui, ó. Conforme eu vou preenchendo aqui, ele vai realizando o cálculo já para mim. Vou preenchendo e ele vai realizando o cálculo até me dar os valores que eu quero, tá? Então aqui nós temos as funções de data. A função hoje retorna a data de hoje. Função dia retorna apenas o dia da data. Função mês retorna apenas o mês da data. Função ano retorna apenas o ano da data. Função dia.da.semana retorna o dia da semana, referente ao, considerando aí 1 para domingo e 7 para sábado. Você pode alterar isso na propriedade da função. E dia trabalho.ntl retorna
a data de acordo com a quantidade de dias úteis que você indicar. Então aqui, com base no A11, 1 de abril, eu quero retornar o próximo dia útil. E aí ele retorna o próximo dia útil, tendo como consideração final de semana 1, que é sábado e domingo, e feriados, que é aqui na planilha de feriados, com os feriados indicados. Então, as funções de trabalhar com data são muito utilizadas. Cuidado que você deve ter, toda data nada mais é do que um cálculo, tá? Então, se você for comparar, por exemplo, 15/4 de 2020, tá? Nós temos isso daqui. Se você for fazer uma comparação dessa data sendo igual a 15/4 de 2020, a data é a mesma, só que o Excel ele dá como falso, dá como erro. Agora olha só, vou pegar essa data, vou tirar aqui o formato de data e vou colocar em geral. 43.936. 43.936. Agora deu como verdadeiro. Mesmo se eu mudar aqui para a data abreviada, ele mantém como verdadeiro. Porque essa data aqui, ela é um cálculo da quantidade de dias desde 1/1 de 1970 até a data de hoje. Então, desde 1/1 de 1970 até a data de hoje, nós tivemos 43.936 dias. Então, tem que tomar muito cuidado quando você for realizar comparações de data. Data nada mais é do que um número que é formatado para ficar com formato de data.